No Salmo 121, versículo 1 diz assim: Elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? É uma pergunta. E ele mesmo responde: O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Estava aqui orando, né? E eu vi um céu lindo, né? Que tá vindo uma chuva aqui no Rio de Janeiro, né? A Pedra da Gávea lá no finalzinho. E refleti um pouco sobre a nossa perspectiva e a nossa fé, onde está a nossa fé. Às vezes a nossa fé e a gente coloca Deus, sempre fala que Deus é em primeiro lugar em tudo, né? A gente fala assim, não, Deus é primeiro lugar sempre, né? Acima de qualquer coisa. Mas muitas das vezes é só pô, língua para fora, né? Da boca para fora. Se a gente for olhar bem, quando a gente está desempregado, muitas das vezes a gente nem fala com Deus, né? A gente já começa a entregar currículos, a gente começa a confiar no nosso network, né? Então eu falo com um, falo com o outro, falo com todo mundo, e às vezes a gente esquece de falar com o principal, que é Jesus, aquela pessoa que a gente fala que é em primeiro lugar, né? Então, quando o casamento tá ruim, a gente fala para A, fala para B, fala no Instagram, fala no WhatsApp com as amigas, né, ou com os amigos, e com Deus a gente vai deixando ele sempre por último. E muitas das vezes acontece, né, problema financeiro, problema de saúde, a gente vai em vários hospitais para depois. E se a gente for olhar, de repente, o salmista, será que ele não estava assim, né? Quando a gente tá ferrado da vida, né? E a vida tá batendo na gente pra caramba, como já aconteceu comigo várias vezes. E a gente olha pro céu e fala assim, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu. E será que quando a gente faz isso, né? Desesperado, descabelado, igual eu tô aqui agora, a gente fala assim, ah meu Deus, existe um Deus lá no céu que a gente pode falar. Eu lembro de uma vez que eu tava na minha loja, né? Que eu tava trabalhando e caiu uma chuva muito forte. E eu estava agradecendo a Deus porque a metade da comunidade tinha faltado luz, menos na parte onde eu trabalho, né? E veio na minha cabeça, falei, cara, se faltar internet, porque, né, pode faltar. Tava chovendo muito, uma chuva surreal, e foi o que aconteceu, né? Faltou luz lá na base da internet e a minha internet caiu. Sendo que, como eu te falei, eu trabalho numa comunidade carente, né? E quem mora em comunidade sabe que é muito casa uma em cima da outra e a internet de 3G, 4G, 5G não pega. Então eu fui lá, tentei de todo foi jeito, cara. Peguei o celular do amigo, peguei o meu celular, tentei rotear, fiquei lá fora para rotear para dentro da loja. Cara, era o dia de pagamento de funcionário, aquela loucura, tentando de todo jeito. Gente, juro por Deus, não posso já poder, mas assim, eu tentei de todos os jeitos de conseguir colocar a internet. Aí, depois de quase uma hora, naquela loucura, minha internet, minha casa, minha loja depende 100% de internet, né? Então toda na parte de tecnologia. E o que eu fiz? Eu lembrei que eu falei aqui, né? Eu lembrei de Deus. E eu fui para frente da fritadeira, né? Sem internet, aquela loucura que tava na loja. E eu orei a Deus e falei, Deus, por favor, me dê só um pouquinho de internet. Um pouquinho só, Jesus, de internet. E por incrível que pareça, eu fui com frente do computador, fui colocar a senha ver se eu achava uma rede do vizinho, tudo com password, né? Todo mundo com senha. E pelo um milagre, a senha entrou sem precisar de internet, depois de tentar muito, né? Ela entrou. E quando eu falei, olha, eu quero um pouquinho só de internet. Quando eu falei só um pouquinho, aí a gente vê que naquele Wi-Fi ele tem, parece um guarda-chuva, né? Que tem várias, sei lá, voltinha, eu não sei o nome que dá naquilo lá, naquelas camadazinhas, né? E tem um ponto do Wi-Fi. E aquele ponto do Wi-Fi ali começou a pegar na rede do meu vizinho. E eu não tinha a senha dele e já era 10h30, 11 horas, eu não ia perturbar ele. E a partir daquele momento ali, eu consegui abrir um sistema, tinha 12 pedidos. Eu consegui imprimir os 12 pedidos, fui lá pra fora, não pegava internet, no meu celular, nem de ninguém. Só no computador. Fui lá pra fora, liguei para os 12 clientes, todos eles aceitaram esperar o pedido. Eu tenho um fast food. Todo mundo aceitou e eu trabalhei, sei lá, de 10h30, 11 horas até 2h30 da manhã, que é onde a loja fecha, com um pouquinho de internet. E o que eu quero falar pra você, e de repente eu tô falando com um espelho agora, é que a gente tem que deixar Deus em primeiro lugar em tudo.
Esse eleva meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Nós temos que confiar. Por mais que as tribulações estejam matando a gente, por mais que tudo esteja contra, por mais que todas as coisas estejam vindo errado, né? É como aquela chuva que está batendo naquele barraquinho dentro de uma comunidade, parece que vai cair. A gente tem que confiar que Deus pode mudar destinos. Deus pode mudar doença, Deus pode mudar financeiro, Deus pode te dar um trabalho de uma hora para outra. Você pode confiar em Deus que Deus vai fazer, mas a gente tem que colocar Ele em primeiro lugar. Porque Deus ele não vai ficar competindo com você. Ele sabe, e você sabe, que Ele está ali para te escutar. Não é verdade? A palavra de Deus fala que Deus trabalha para aqueles que confiam nele. Então, se Deus é colocado por último, Ele vai falar assim, vamos esperar até que horas ele vai se ligar que Ele precisa de mim. Então, quando as coisas começarem a dar ruim na sua vida, quando tudo estiver dizendo não, se lembre que Jesus está no barco. Aqueles homens que eram os discípulos de Jesus estavam desesperados naquele barco, estavam como loucos. Eles sabiam que o mestre, o homem até então, que eles não sabiam que era Deus, sabia tantos milagres que eles tinham feito. Será que eles iam deixar que eles iam morrer naquele barquinho? Por isso que Jesus falou, homens de pouca fé. Como assim, cara? Eu não deixei um monte de gente morrer, eu não deixei um monte de coisa acontecer com vocês, vai ser agora dentro de um mar que eu vou perecer dentro de você? Se Jesus estiver no barco com você, você pode ter certeza absoluta que você vai atravessar para o outro lado. E mesmo que às vezes o barco está quase a pique, se você virar o barco, o mar ele pode se abrir. Nós temos que confiar que Deus pode mudar a nossa vida de uma hora para outra. Ele pode usar, claro, ele vai usar pessoas, ou ele pode simplesmente não usar pessoas, ele pode fazer um milagre mesmo do céu, fazer que você esteja passando na rua e uma pessoa te chama e fala, você quer trabalhar? E ali pode ser o trabalho da sua vida. A Bíblia fala, esforça-te que eu te ajudo. Se você se esforçar, se você orar e se você ler a palavra, eu tenho certeza, essa é a grande receita. As pessoas querem receita de como dar certo, de como fazer as coisas, de como evoluir, de tudo. A receita já está dada. É oração, leitura da palavra, jejum e busca incessante do Senhor. Essa é a fórmula, não mágica, a fórmula sagrada de você começar a romper na sua vida. Deus te deu uma coisa muito importante que você tem aí na sua casa. Ele falou assim, entra no teu quarto, feche a porta, ora o teu Deus que está em secreto, e em secreto ele te responderá. A Bíblia fala de várias partes da Bíblia, fala assim, pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e a porta vos abrirá. Ou seja, tem outras palavras também que Deus fala do juiz iníquo, que é aquela mulher que tanto insistiu, um homem que não era temente a Deus, e ele deu só pela insistência dela. Deus falou ali assim, olha só, se eu sou justo, se eu sou o teu pai, se você fala que eu sou o seu pai, como que eu vou deixar você nessa situação? Eu posso reverter essa situação, eu posso mudar a tua situação. Agora, fala comigo. Você já falou com o teu discipulador, já falou com o teu pastor, já falou com a internet, com o antigo Orkut, tá falando com o Facebook, vai falar com o Instagram, tá falando com o Telegram, com o WhatsApp, tá falando com todo mundo, menos com a pessoa que pode mudar a sua vida totalmente. Gente, muitas das vezes, não estou falando que você não deve falar da sua vida ou você não deve procurar uma pessoa para te ajudar, mas infelizmente a maioria das pessoas querem só ver a sua queda. Ou você conta projetos e os projetos não dão certo, ou o projeto não vai para frente, ou as coisas estão acontecendo que não estão muito legais, e a pessoa fala, ele é um frustrado, é um sonhador, lá vai o sonhador, lá vai o frustrado, tudo que faz não consegue, tudo que vai não avança. E a gente fica frustrado porque a gente bate boca para todo mundo, menos para a pessoa que pode resolver todas as coisas. Então, a palavra que eu posso falar para você hoje? Se arrependa disso. Se arrependa disso. Volte os teus olhos para os céus. Pode mudar a sua história. Elevo meus olhos para os montes.
de onde vem o meu socorro? Aí você vai falar, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Às vezes Deus vai impedir até que algumas pessoas possam te ajudar, para que quando a vitória chegar, você não possa colocar crédito em ninguém, a não ser somente nele. Porque tem coisas que vai ter que acontecer na sua vida, que vai ter que ser, ele vai ter que te moer, vai ter que te colocar num lugar para você nunca poder falar. Foi o homem, foi aquilo outro. Nessa história que eu contei, um rapaz que trabalha comigo, ele falou assim, não, cara, isso aí foi alguma coisa do computador. Eu falei, irmão, para de limitar Deus, para de limitar a Deus. Foi um milagre. Então, tem coisas que vai ter que acontecer na sua vida para você entender que é um milagre. Que não pode ter sido o homem. Que não pode ser A que arrumou um emprego, não pode ser B que arrumou um emprego, não pode ser dinheiro veio de outro lugar. Você vai entender que foi Deus e a honra vai ser glória, a honra e glória vai ser Deus. Eu lembro de um período muito ruim que eu passei na minha vida, um problema muito chato financeiramente. E uma música que veio. E eu lembro de uma música que eu cantava muito um tempo atrás, né? Que era num período muito ruim que eu passei na minha vida, que era assim: meu melhor amigo é Jesus. Quando não tem saída, é só ele que fica. Eu não sou bom de cantar, mas que com essa música aí, ouve essa música muito linda. Assim, às vezes Jesus com a música lá, Jesus é fiel. Às vezes só vai sobrar Jesus. E que bom que sobrou ele, sabe? Porque quando José do Egito, ele não tinha ninguém. Ele não tinha mais seus irmãos, não tinha sua mãe, não tinha seu pai. Quem ficou foi Deus. Então tem momentos na sua vida que você vai ter que entender que a única saída é você confiar que Jesus é o seu melhor amigo e que ele vai mudar toda a sua história. Basta confiar nele, tá bom? Fica com essa palavra, que Deus abençoe sua vida e que te dê graça. Um abraço. Se você quiser curtir, compartilhar, se inscrever, vai ser bom, tá bom? Um abraço.